Direto aos Estados Unidos, a cobertura da Itatiaia, direto dos States, o Mundial de Clubes, tá ficando legal, hein? Jogos legais. Ontem eu vi um jogaço entre Boca e Benfica. Quem tem os detalhes, todas as informações do que já rolou e do que vai rolar no Mundial de Clubes é o nosso correspondente da Itatiaia, ao vivo nos Estados Unidos, Henrique André. Henrique, 11h42 aqui, Belo Horizonte, mais uma terça-feira fria por aqui, 20 graus a temperatura. Qual que é a situação de momento? O clima aí nos Estados Unidos, no Mundial de Clubes. Bom dia, Henrique. Bom dia, Tiagão. Um abraço pra você também. Pois é, estamos falando direto aqui do MetLife Stadium. A bola não para pelo Mundial de Clubes. Ô, Tiago, eu ainda tô esperando o verão americano, viu, cara? O frio aqui também tá comendo solto. Tive que adquirir um novo agasalho, viu, cara? Porque o bicho tá pegando por aqui. E hoje a gente tem o Fluminense em campo, né? Tentando manter aí o 100% de aproveitamento das equipes cariocas no Mundial, já que Botafogo e Flamengo já fizeram o dever de casa. Daqui a pouquinho eu falo do Fluminense, só pra gente falar, né, dos jogos que aconteceram ontem. Você falou aí do Boca Juniors, né, que deu um mole danado, né? Abriu 2-0 no Benfica, acabou cedendo o empate. Esse jogo foi disputado no estádio Hard Rock, lá em Miami. E o Chelsea, que é do mesmo grupo do Fluminense, venceu o Los Angeles por 2-0, esse jogo lá em Atlanta. E o Chelsea, que também é o próximo adversário do tricolor, depois de encarar nada mais, nada menos que o Borussia Dortmund, Thiagão. Jogão que a Itatiaia transmite no YouTube a partir de 13h, meio-dia, né, aqui nos Estados Unidos. E a gente vem acompanhando tudo de perto. Estivemos ontem na Filadélfia, daqui a pouquinho vou até acionar o Leonardo Baran, mas esta é a expectativa. Thiago, tava ali embaixo agora acompanhando a chegada de torcedores de Fluminense e também do Borussia. Eu acho que a gente vai ter uma casa, um MetLife mais vazio do que a gente viu no jogo contra o Porto, tá? Tá uma chegada tímida das duas torcidas, então eu acho que o estádio de 82 mil pessoas, hoje a sensação, né, de estar mais vazio, eu acho que ela vai ser maior, até pela proximidade do jogo, Thiagão. E tem um retrospecto aqui, Thiago Reis, do Fluminense contra equipes alemãs. Nunca enfrentou o Borussia Dortmund, só que em 18 jogos, Thiago, 12 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. O Fluminense, carrasco das equipes alemãs, viu, Thiagão? Henrique André, eu vou te falar uma coisa, eu tenho gostado do Mundial de Clubes, dos jogos que vi até aqui, tô na expectativa desse Fluminense e Borussia. Aliás, tem uma declaração, o Henrique, do Renato Gaúcho, que você acompanhou aí nos Estados Unidos, porque todo mundo, quando vê aquele comparativo, né, do futebol brasileiro, do futebol europeu, aquela coisa do vira-lata, o Renatão foi sincero, você destacou em manchete, sinal eletrônico tá marcando umas 45, Henrique. Pois é, Thiagão, sempre sincero o Renato Gaúcho, né, cara? E agora ele falou de ovo, falou de omelete. Vamos chamar então o Renato para participar aqui do Rádio Esportes com a gente, falando, né, dessa estreia do Fluminense e principalmente da diferença do futebol brasileiro para o poderio financeiro das equipes europeias. Chega mais, Renato. É você pegar R$100 e ir no supermercado fazer compras. E aí você pegar R$10 mil e no mesmo supermercado fazer compras. É mais ou menos a diferença do clube brasileiro para o clube europeu. Eu não vou muito longe. Se você ficar só no futebol brasileiro hoje, você pega um Flamengo e um Palmeiras, um Botafogo, até pouco tempo, na parte financeira você vê que eles trazem os melhores jogadores. O jogador custa 12 milhões, 15 milhões de euros, eles vão lá, trazem. Já para um outro clube, é esse dinheiro que tem para gastar para fazer o grupo. Então essa diferença na parte financeira, ela faz a diferença. É o que eu te falei do supermercado. Se quer comprar uma lagosta, um camarão, com R$100 você não vai conseguir. Você vai lá com R$10 mil, você vai conseguir comprar tudo isso. É isso que o jogador europeu tem, que faz a diferença em termos financeiros, que eles vão lá, contrato que eles bem entenderem, porque eles têm essa condição, entendeu? E aí, sem dúvida alguma, na hora de medir a força, bom, aí todo mundo quer ganhar. E eu costumo falar outro ditado também, a pessoa quer omelete, mas não te dá os ovos. Tá aí então, Thiagão, Renato Gaúcho. É a mesma diferença, viu, Thiago, do Henrique André pro Thiago Reis.
Ô, Henrique, eu recebo, meu filho. Você me chamou de Borussia Dortmund? Recebo! Tá bom, aceito, tá ótimo. E você também Mas se eu for Fluminense, também tá ótimo, viu, Thiago? Tá bom. O Flusão tá bem. Tem um detalhezinho. Bom dia, do Panzi. Tudo bem, Thiago, Tudo Henrique, bem. um abraço. Tem um detalhe, se o chefe de cozinha for bom, ele faz um baião de 2, ele é muito mais gostoso do que um risoto de camarão. E o que eu disse mais cedo com o Eduardo Costa, o arroz com feijão muitas vezes atende com o ovinho, aquele bifinho, melhor do que muita lagosta e camarão. Sem dúvida nenhuma. É claro que o camarão, a lagosta, pra quem gosta, no meu caso, por exemplo, é muito melhor. Mas enfim, a distância técnica é grande, cara, é bastante grande, mas esse Mundial tá mostrando pra gente uma outra face. São os brasileiros enfrentando equipes médias, entre aspas, da Europa, ali de uma segunda prateleira, e tá dando o jogo. Que a gente se acostumou a ver time brasileiro em final do Intercontinental pegando o campeão europeu. Aí não tem jeito, cara. Aí a gente fica pra trás mesmo. Tá anos-luz atrás, principalmente no investimento. Mas pegando os medianos ali, segunda prateleira, terceira, tá dando o jogo e tem brasileiro que tá melhor. O Palmeiras deu calor pesado no Porto. Melhor que o Porto. O Boca ontem chegou a abrir 2-0 no Benfica. Tá longe de ser o Boca que a gente conhece. Muito longe. Meia boca. Esperei você fazer esse trocadilho, ele não veio. Ô, Nath Fiuza, até aqui tem gostado do Mundial de Clubes, Nath? Bom dia. Bom dia, Thiago. Um abraço pra você, quem tá com a gente aqui no Rádio Esportes. Um beijo também pro Edu, pro Henrique e André. Eu tô gostando justamente por causa disso, porque a gente se acostumou naquele outro formato do Mundial a praticamente uma partida só, né, entre ali o sul-americano e o time europeu, e já pegando o grandão do lado de lá, o time que vencia a Champions League. E agora nós estamos tendo a oportunidade de comprovar que talvez um brasileiro lá na Liga Portuguesa dava jogo, de que talvez um brasileiro ali com os times médios da Alemanha, como é hoje o Fluminense, contra o Borussia Dortmund. Borussia Dortmund é um gigante na sua história, mas em termos de investimento, de time, tá muito aquém do Bayern de Munique hoje, então pode ser que dê jogo também. Eu tô curtindo ver justamente esse equilíbrio, essa competitividade, e acho que isso justamente é o grande atrativo desse formato do Mundial agora. É claro que vai existir disparidades, como existiu, né, do Bayern de Munique para o seu adversário, agora o Auckland, mas de toda forma eu acho que esse é o tempero a mais desse Mundial. A gente vai ver alguns jogos com muito equilíbrio, com muita competição, e acho que a gente vai ter zebra logo, viu, Thiago? O Henrique André encheu minha bola falando que eu sou o Borussia. Você arrebentou com o Borussia. Falou que o Borussia não vale nada, que bom é o Bayern. Não, aí depende de qual Borussia você tá falando, né? O Borussia dessa temporada é mais modesto. É verdade. O ano passado, ainda que modesto, chegou na final da Liga dos Campeões, e é isso aí que vocês falavam. Às vezes um arroz com feijão também bem feito vale muito. Eu prefiro ser o Borussia comendo pelas beiradas, sem ser o favoritaço. Ô, Edu e Nath, sabe que eu acho, pelo menos até aqui, bem legal é a entrega dos europeus, tá? Não vi ninguém rebolando, aquele time sem vontade, poupando os jogadores. Turma tá jogando a Vera, Edu. Tá jogando a Vera, assim, você vê uma intensidade um pouco abaixo do que a gente viu na Liga dos Campeões, nas ligas europeias, mas eu acho que faz parte, por ser a primeira fase, jogos mais próximos uns dos outros, você vai poupando um pouquinho de energia para as fases finais, para os jogos de mata-mata. É como numa Copa do Mundo, você não joga tudo, você não gasta toda a sua energia nos jogos da fase de grupos, mesmo você sabendo que você precisa ir bem para se classificar. Os grandes clubes, um PSG da vida, um Bayern de Munique, um Real Madrid, eles sabem que o potencial deles é que na teoria e na prática eles vão avançar. Então dão aquela tirada do pé do acelerador para quando chegarem ao mata-mata acelerarem. É como uma Copa do Mundo. A gente tá vendo uma Copa do Mundo que a gente se acostumou ao longo da vida com as seleções, agora com clubes. Parece videogame, né, Thiago? Aquilo que a gente jogou a vida inteira de videogame, um monte de clube do mundo inteiro, fase de grupos, mata-mata, e é encarar essa competição como a gente encara a Copa do Mundo, e tá muito parecido mesmo. Geralmente esquenta no mata-mata, né, Edu? Aí pega